Olá, gente. A paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento eu quero convidar vocês para a gente se edificar com a instrução da palavra de Deus. Vou levar uma instrução muito importante para nós, povo de Deus, ser instruído e conhecer a verdade do Evangelho. O que nós precisamos conhecer para a nossa edificação na fé que nos leva a estar andando com Deus para a salvação. O que nós precisamos conhecer está na doutrina de Cristo. Portanto, quero convidar você agora. Coloquei aqui um vídeo ontem explicando aqui que eu iria falar sobre justificação, reconciliação e salvação. Não deu para eu falar ontem, porque eu me estendi muito e esqueci de entrar no assunto. Mas agora eu vou entrar no assunto direto. Não vou me entreter com outro assunto. Vou ficar só nesse, do qual eu quero levar para você agora. Justificação, reconciliação e salvação. O cristão, todo ser humano, tem que ser informado sobre esses três importantes assuntos. A gente perde tempo com tanta coisa. Vamos se deter na palavra. Vamos lá. O cristão, ele tem que ter o conhecimento. O cristão, ele tem que ter o entendimento dessa doutrina da justificação. Ele tem que conhecer o assunto da reconciliação. O cristão tem que entender a doutrina da salvação. Não estou aqui para trazer nenhum termo técnico, teológico, pontos difíceis. Doutrina é o ensino, é a instrução que nós devemos ter, ser ensinado e instruído sobre esses assuntos. Mas vamos ler a palavra de Deus para a gente aprender simplesmente com a palavra, não é? Não precisa tanta técnica para pregar a palavra. Não precisa um curso de teologia, só precisa ter sido iluminado com a luz de Deus, conhecer a verdade, e essa verdade está, e pregar ela, dentro da vocação que nos foi dada. Então vamos lá. Vamos ler a palavra de Deus, lá em Romanos, capítulo 3, o versículo 21 ao versículo 26. Vamos ver o que a palavra diz sobre justificação. Depois a gente vai ler sobre reconciliação e, em terceiro lugar, a gente vai ler sobre salvação. Simplesmente pela Bíblia, sendo instruído com a doutrina bíblica, a palavra de Deus, com a sã doutrina de Cristo, o Evangelho, que foi pregado. Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 26. Mas agora, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Olha, presta atenção na palavra, o que ela nos ensina. E sobre todos os que creem, porque não há diferença. Versículo 23. Por que não há diferença? Porque todos são pecadores. Todos precisam ser justificados, independente do grau, da classe social, da condição financeira e por aí vai. Versículo 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente
pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, pela a redenção. Redenção é pagamento, quitação. Está entendendo o que é? A gente vai aprender isso. E esse pagamento, essa quitação do pecado do homem para com Deus, não está em nenhum lugar. Está em Jesus. O homem recebe pela fé em Jesus. Vamos lá. Versículo 24, né? Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Versículo 25. Ao qual Deus propôs para proporcionar pela fé no seu sangue é na sua morte. Está entendendo? Quando fala do sangue de Jesus, fala da morte. O sacrifício dele, a vida dele sendo entregue por nós. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, de antes cometidos sobre a paciência de Deus. Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus suporta os vasos da ira com paciência, não querendo que sofram a ira, mas que se arrependam. Vamos lá, vem para cá. Versículo 26. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que crê ou tem fé em Jesus Cristo. Então, o que é que a gente aprende aqui? Não precisa você ser um doutor nas Escrituras para aprender e conhecer o que aqui está nos ensinando simplesmente, gente. Porque tantos homens na teologia deles, querendo conhecer a Deus pela sua sabedoria, confunde tantas pessoas. Leva tanta confusão tirando as pessoas da palavra do que ela ensina. Aqui é bem claro, o que a gente leu é entendível, claramente. Não precisa um curso de teologia para entender isso aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Romanos, alguém chama essa carta a carta da justificação, onde Paulo vai estar explicando aos romanos, os irmãos, os cristãos que estavam em Roma, sobre essa verdade que todos precisam conhecer, que o único meio do homem se justificar para com Deus é por meio de Cristo. Isso foi proporcionado pelo próprio Deus. E Paulo vai dizer aqui, vamos lá agora, vamos voltando, vamos agora lendo, entendendo, explicando e aplicando para o nosso entendimento. Vamos lá? Paulo agora vai dizer, versículo 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Paulo está dizendo, agora, nesse tempo presente, foi manifestado o meio pelo qual Deus vai justificar o homem. O homem vai ser justificado por ele, não pelas obras da lei. Paulo vai dizer, a justificação de Deus foi manifestada para nós, não é pelas obras da lei. Foi manifestada. E ele vai explicando aqui, versículo 22, isto é, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Aí Paulo aqui vai dizer, o homem só pode ser justificado por Deus pela fé em Jesus Cristo. Isso Deus proporciona para todos. Agora só vai ser justificado todos os que creem. E não há diferença. Todos são pecadores. Mas o que crê, não porque é melhor do que o que não crê. A diferença, o que leva o homem a alcançar de Deus, a justificação, não é o mérito dele, não é a virtude dele, não é a vida religiosa dele, não é os usos e costumes, as práticas, a devoção dele, não é nenhuma devoção da lei, não é nenhuma obrigação da lei, não é nenhuma obra do homem. Paulo vai dizer, todos serão justificados por Deus pela fé em Jesus Cristo.
é para todos, mas só vai receber a justificação quem nele crer, porque não há diferença. Todos que crêem serão salvos, mas os que não creem serão condenados. Justificação é para todos. É Deus quem oferece o homem. É Deus quem chama o homem para ele receber o pagamento da dívida dele, para que ele seja justificado, para que a cédula da culpa do pecado, que pesa contra Deus, que leva o homem a juízo, seja aniquilada, paga, justificada pela fé em Jesus. Paulo vai dizer isso aqui, Romanos 3, eu li o 21 e agora o 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus não é por obra, por prática, por vida religiosa, por ali, aqui ou acolá. É pela fé, pela fé, pela fé em Jesus Cristo. Essa justiça Deus oferece a todos, mas só vai ser aplicada naquele que crê, que tiver fé, que se converter, que se arrepender, para que em Jesus recebam a remissão de pecados, para serem justificados. É preciso o homem receber o quitamento da dívida do pecado. É preciso o homem ter a sua cédula da dívida do pecado contra Deus paga, anulada, aniquilada. E isso só quem pode fazer é Jesus, para levar o homem diante de Deus, para que ele receba a justificação, não por ele, mas pela fé dele em Jesus, pelo ato de Cristo na cruz do Calvário. Está entendendo isso? E Paulo vai dizer, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ok? Aprendeu isso aqui? Não? Vou te ensinar. Esse é o dever do pregador. O que é que a Bíblia nos ensina? Essa palavra aqui, revelada, nos ensina o quê? Que todos são pecadores. Todos estão afastados da presença de Deus. Não tem um justo sequer. Não tem um que seja impuro, que seja, aliás, puro entre os impuros. Não tem um sequer que possa ser merecedor de justificação, de perdão de pecado. Se não for por Jesus, todos vão ser condenados, se não crerem em Jesus para receber justificação, a absolvição da culpa do pecado para não ir a juízo. Romanos 5,12. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado é um ato voluntário do homem, e todos pecam voluntariamente, com a deliberação de escolher o caminho da morte, o caminho da maldição, o caminho da insubmissão, da rebelião, da incredulidade, de não se submeter ao seu Criador. Só Jesus é quem pode mudar esse destino do homem, dando ao homem liberdade para tomar uma decisão e voltar. Porque o homem sem Cristo hoje, ele é escravo, acorrentado com as algemas do pecado, dentro das cadeias espirituais que leva ele para uma condenação, receber a sentença. Só Jesus Cristo é o advogado que pode justificar, advogando a causa do pecador diante do Pai, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único intercessor. Ele é o único que pode nos livrar da morte e do pecado. É por isso que Paulo vai dizer, a justiça de Deus não é por obra da lei. Não é por coisa nenhuma que o homem faça. É pela fé em Jesus Cristo. Essa justiça é para todos e sobre todos aqueles que creem. Porém, os que não creem continuam dentro do caminho da condenação, sem justificação com Deus, sem a graça, sem o amor, sem o perdão de Deus. Não adianta buscar em nenhum lugar. Se não for em Cristo, a realidade é essa. O homem continua condenado. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está
permanece condenado, indo a juízo para receber a sentença da condenação do pecado. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por nenhum outro caminho. Está entendendo o que Paulo está ensinando aqui? Sobre a justificação? Interessante, meus amados irmãos, que Paulo, ele vê os irmãos compatriotas deles, judeus, rejeitando essa verdade. Não querendo se submeter o meio pelo qual Deus vai justificar o homem. Os judeus, eles estabeleciam no seu entendimento, nos seus preceitos, no seu conceito de vida com Deus, o meio de justificação. Eles estabeleciam, eles achavam que seriam justificados pelas suas devoções, cumprindo as obrigações da lei, vivendo em rituais na solenidade, nas congregações, nos ajuntamentos, vivendo em rituais, vivendo em sacrifícios, vivendo os holocaustos, vivendo aquela formalidade religiosa. E com isso, eles estavam desprezando a justiça de Deus, o meio que Deus dá ao homem para ele ser justificado. Paulo vai dizer isso lá em Romanos 10, versículo 1 ao 4. Dá uma lidinha lá. Não creia no que eu estou dizendo de imediato, não. Pegue o que eu estou aqui ministrando, instruindo. Examine com os textos que eu estou lendo, dentro do contexto. Se o que eu estou falando, o que eu estou aplicando, não é o que a palavra está dizendo. Se não for, não receba, não. É heresia. Mas se for, receba. Que é a doutrina que liberta, a sã doutrina. E eu prego a sã doutrina, tá? Romanos capítulo 10, versículo 1 ao 4, Paulo vai dizer: a minha oração por Israel é pela salvação deles, porque eu dou testemunho de que eles são zelosos de Deus. Eles buscam uma vida de devoção a Deus, mas eles fazem isso sem entendimento. Esse é o erro. Todos vivem para Deus, mas no caminho errado. Por quê? Porque estão sem a direção de Deus, sem o entendimento de Deus, com a mente obscurecida e não conhece, não enxerga a luz de Deus por onde vai ser o homem guiado. E Paulo vai dizer isso. Romanos 10, 1 ao 4. Dou testemunho de que eles são zelosos. Eles são praticantes de uma vida religiosa de fé em Deus, mas é uma vida sem entendimento de Deus. E como eles não têm o entendimento de Deus, eles desprezam, rejeitam o meio que Deus estabelece, porque eles querem ser justificados pela sua própria justiça, pelos caminhos dele, pelo meio dele, pelo entendimento deles. E com isso eles negam, rejeitam e desprezam a justiça de Deus, que é Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer, pois o fim da lei é Cristo. Está entendendo isso? Dá uma lidinha lá, Romanos capítulo 10, do versículo 1 ao 4. Paulo vai dizer isso. Então, Paulo está escrevendo a carta aos Romanos para explicar aos irmãos a doutrina da justificação. Tem alguma coisa difícil aqui de entender? Tem não, irmão. É só pregar isso na igreja para o povo. É só instruir o povo nessa verdade. Hoje, dentro das religiões, o povo está sendo orientado que para receber a bênção de Deus, para ter a vida com Deus, para ser merecedor de Deus, tem que viver flagelo, penitência, sacrifício, devoção religiosa, cumprir obrigação, fazer isso, aquilo, outro, viver suas virtudes de bondade, de caridade, achando que isso é o meio de fazer com que eles sejam de Deus. E não é. Não é. Ninguém vai receber a justificação de Deus se não for por Jesus Cristo. É o que Paulo está ensinando aqui. Se fosse assim, Cornélio não precisava ser advertido com o evangelho para ele conhecer a verdade e se converter a Cristo. Cornélio era um homem religiosíssimo,
vivia uma vida do bem, ajudava o próximo, vivia a sua devoção religiosa, suas orações, seus rituais, sua caridade, mas isso não levou Cornélio a receber de Deus o perdão, a ser salvo, a ter comunhão. Até então, Cornélio permanecia perdido, julgado, condenado sobre a sentença do pecado. Foi preciso Deus, o Senhor Jesus, enviar Pedro até Cornélio. Para quê? Para Pedro fazer o reteté? Para Pedro criar um movimento de poder misticismo? O dever, o compromisso de um pregador do evangelho, de um pastor, de um apóstolo, de um profeta, de um evangelista, é ensinar a palavra. Foi preciso Deus enviar Pedro até a casa de Cornélio, Atos capítulo, dê uma lidinha lá para você ver isso que eu estou falando. Atos capítulo 10, o versículo 1 em diante. Leia o capítulo 10 e o capítulo 11, para você entender melhor o contexto aí dessa história de Cornélio. Deus envia Pedro a Cornélio para Pedro levar a informação do evangelho a Cornélio, para Cornélio saber como ele poderia ser agraciado por Deus, alcançar a justificação de Deus. E Pedro vai começar a pregar Jesus, mostrar a Cornélio que o único meio do homem ser justificado é crendo em Jesus, não é por meio de nenhum outro caminho. E Cornélio crê. E a Bíblia diz que aí houve salvação. Ele e a casa dele foi salvos, porque creram na mensagem do evangelho. Como vão ouvir se não há quem pregue? Como vão crer naquele de quem não ouviram? Por isso que Jesus mandou pregar o evangelho, anunciar a Cristo. Isso é pregar o evangelho. Isso é fazer discípulo para Cristo. Isso é levar o povo à instrução da palavra de Deus, a verdade que liberta. É isso aqui que você tem que ouvir. É essa a instrução que o povo tem que receber. O povo está preso dentro dos centros religiosos, vivendo suas congregações, sendo instruído, ensinado, orientado, doutrinado, que para ser de Deus tem que estar ali, tem que fazer isso, cumprir a ordenança, as obrigações, o ritual, fazer o sacrifício, fazer as obrigações que tem, senão não é salvo, senão não é de Deus, senão não tem bênção de Deus. O povo está sendo ensinado a viver sacrifício religioso, a oferecer votos, fazer pactos, viver campanhas, viver escravo a um sistema, cumprindo as ordens, a determinação, vivendo a formalidade, cumprindo a obediência às doutrinas, os usos e costumes. Não pode isso, não pode aquilo, tem que estar aqui, tem que estar ali. O povo dentro dos centros religiosos estão vivendo esse conceito de justificação, de vida com Deus. E não é esse caminho, tá? Não é. Paulo vai dizer que Deus oferece ao homem a justificação pela fé em Jesus Cristo. Isso é para todos e sobre todo o que crê. Há uma diferença. Quando a Bíblia diz assim, é para todos. Agora só vai ser validada, ortogada a justiça de Deus no indivíduo que crê. O indivíduo que não crê continua em conflito, separado, em juízo, indo à sentença. Está entendendo? Então a justificação de Deus é para todos, sobre aquele que crê, pela fé em Jesus. Vamos falar agora um pouco sobre reconciliação. Falamos um pouco sobre justificação. Eu me estendi até mais. Mas é isso, gente. A palavra tem que ser ministrada com paciência, com sabedoria, com prudência, explicando, tirando dúvida, esclarecendo quem está ouvindo, de uma forma simples, para que o povo entenda. Está compreendendo isso? Pregação não é essa gritaria, esse berreiro, esse movimento histérico que o povo faz. Pregadores gritando, pulando, correndo.
berram mais do que explica. Não tem palavras inteligentes para o povo entender. Tem muito blá, 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 reteté, ninguém entende nada. Pregar é ensinar, pregar é informar, pregar é levar uma informação do conteúdo da palavra de Deus. Aquilo que ela nos informa, para que o simples tenha entendimento. Para que a luz de Deus, que é a palavra, ilumine a mente do simples. Aquele que está sem o entendimento de Deus, privados da verdade. Então é isso. E eu quero convidar você agora, diante dessa ministração breve, né, bem simples e objetiva, você só vai ser justificado diante de Deus para o perdão dos pecados pela fé em Jesus. E essa fé, escute isso. Deixa eu fazer uma observação aqui. Essa fé não é uma expressão verbal, tá? Não adianta dizer eu creio até os ossos. Eu creio em Jesus. Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. Crer até o diabo crer. Crente, todos são. O diabo é crente. Os demônios é crente. Toda a humanidade é crente. Eles creem que Deus existe. Não se submetem à palavra, ao senhorio. É o que Jesus vai dizer. Do que adianta vocês me dizer Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Então, a fé que vai levar você a ser justificado diante de Deus não é a fé verbal, da boca para fora. A palavra de Deus vai dizer, lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares, mas não é só confessar com a boca. Olha o mais importante. E creres em teu coração. O coração fala aqui, ó. O coração fala do entendimento. Se você crer aqui, se você tiver a compreensão que vai te levar ao arrependimento e à convenção, é isso aí que vai te justificar diante de Deus. Não é o abrir a boca e dizer eu creio, Jesus é grande. Todo mundo está dizendo isso aí. Todo mundo dentro das suas religiões estão dizendo isso. Até os que vivem na profanidade. O ladrão diz que crê em Jesus. O estuprador diz que Deus é bom. O assassino diz que Deus é grande. O que mata diz que Deus é soberano. Tudo isso o povo diz. Deus é grande, Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é bom, Deus é amor, Deus é livramento. Todo mundo sabe disso. Não é isso que leva ninguém a Deus. É você parar, ser advertido, instruído com a verdade, que vai te esclarecer e te mostrar o que tu precisa entender, e depois de tu ouvir e crer, tomar uma atitude de se converter com o arrependimento. Porque tem muita gente que crê, mas não se converte. A outra diferença, ele crê. Eu já vi muitas pessoas que eu evangelizando dizem assim, não, irmão, eu creio, Jesus é grande. Só ele é o Salvador. Sim, meu amigo. Você diz que Jesus é o Salvador. E por que você está buscando vida com Deus e salvação dentro desse conceito? Então não adianta esse teu crer não te converter-se a ele. Não é dizer Senhor, Senhor que o homem vai para o céu. É guardando e praticando a palavra dele. Está entendendo? O crer em Deus é você ouvir a palavra, crer e se arrepender para a convenção a Cristo e passar a andar por ele com a transformação de Deus no teu entendimento, te tornando uma nova criatura, aonde tu vai estar justificado, livre da culpa do pecado, que não te levará a juízo mais. Estás absorvido quando crê verdadeiramente em Jesus. Então Paulo vai pregar isso aqui, irmão. Está entendendo? Que o meio pelo qual o homem é justificado é pela fé em Jesus Cristo. Agora, você só pode se reconciliar com Deus. Vamos falar agora do segundo ponto, reconciliação. O homem pecador só pode se reconciliar com Deus. Reconciliar com Deus é o quê? É ter vida com Deus novamente. É ter a paz com Deus.
é voltar à comunhão com Deus, é voltar o relacionamento com Deus por meio da fé. Isso só pode acontecer através de Jesus. Tudo é por Cristo, em Cristo. Sem Ele, não tem nada de Deus para ninguém. Sem Ele, todos permanecem condenados na maldição do pecado. Vamos lá. O ser humano só pode ter comunhão com Deus, reconciliar-se com Deus, através da absolvição do pecado. E essa absolvição do pecado, essa justificação, é Jesus quem dá. A gente aprendeu aqui, Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 26. A reconciliação, depois do homem justificado, ele agora vai estar reconciliado com Deus. E essa reconciliação não é por nenhum outro meio. Não é dentro da religião que quer dizer religare. O religare de Deus não é uma instituição religiosa. Não é uma prática de devoção religiosa. Não é um sacrifício religioso. O religare de Deus é Jesus. Aprendam isso. Tudo é em Cristo e por Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e o 19. Preste atenção na instrução que você está recebendo na palavra, pela palavra. Bem simples e objetiva. Não tem dificuldade. Não tem o que atrapalhar aqui o entendimento do povo, criando uma teologia, técnica, termos técnicos, porque o grego, o aramaico, não. O que está aqui é suficiente para nos levar a Deus, se a gente crer e ser dirigido e guiado pelo que está aqui, tá bom? Não é pelo que sai da mente do homem, que desvia o povo daqui. Olha o que Paulo vai dizer. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, e não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, o Evangelho de Cristo, que convida o homem a essa reconciliação. O texto vai dizer que quem nos reconcilia com Deus é Cristo. E Deus estava em Cristo, nos reconciliando com Ele mesmo, através de Cristo. Escuta uma coisa. A reconciliação com Deus, o bem de Deus, a perfeição que o homem precisa ter para estar na eternidade com Deus, não é através de um ritual de meditação, para encontrar paz, para encontrar a paz na alma. O meio da perfeição para o homem reconciliar-se com Deus não é através de nenhum ritual, nenhuma instituição, nenhum sacrifício, nenhuma devoção religiosa, nenhuma obra do homem. Tudo é através de Cristo. Cristo é o intermédio, o elo que nos liga a Deus. É Ele que nos reconcilia com Deus. Não é nenhuma entidade, seja ela quem for, criada pelas religiões. Entidade chamada Pedro, Maria, João, Tiago, santo, anjo. Só existe um mediador entre Deus e os homens. Só existem, na verdade de Deus, um intercessor. Os homens falsificam a palavra de Deus, criando outros meios para o homem chegar a Deus. Religião, protetores, mediadores, padroeiros, padroeiras, advogada, intercessora. Não existe, isso é mentira. A verdade de Deus nos ensina que só um mediador há entre Deus no céu e os homens na terra. Só há um advogado. A palavra de Deus não nos informa sobre advogada. É um advogado.
é um mediador, é um salvador. Não é advogada, não é medianeira, não é salvadora. É Jesus, o Senhor, salvador, advogado, intercessor, mediador, o meio da justificação e da reconciliação do homem perdido para Deus. Para que ele volte a Deus. Para que ele tenha com Deus a vida reconciliada. Para estar uma vida de comunhão com Deus. Através de Jesus. E ele disse isso. Lucas capítulo 19. Versículo 10. Jesus vai dizer: eu vim buscar e salvar os que se haviam perdidos. Ele veio buscar o homem perdido, separado em conflito, para mediar a situação do homem para com Deus, para advogar a nossa causa, nos dar a absolvição do pecado e nos justificar, não pela nossa justiça, mas através do ato de justiça de Cristo, morrendo sem pecado, por ele, pela fé nele, nós somos justificados, santificados, para ser recebido por Deus, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, Paulo vai dizer, aos santificados em Cristo, por Cristo. Está entendendo? Nós somos santificados. Para estar numa vida com Deus, nós precisamos ser santificados. Eu não sou santo pela minha virtude, pelos meus méritos. Eu sou santo porque fui santificado por Cristo. É o que Paulo vai dizer aqui, Romanos capítulo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Ele vai dizer: a igreja de Deus que está em Corinto. Quem é a igreja de Deus aqui? Paulo está falando de pessoas. Igreja de Deus, pessoas. Quem são essas pessoas? Paulo vai dizer, aos santificados em Cristo Jesus, chamado santo. Por que nós somos chamados santos? Porque somos santificados em Cristo, por Cristo, para diante de Deus ser recebido sem a culpa do pecado, para que a partir daí tenhamos a reconciliação com Deus o Pai, por meio de Jesus Cristo, Filho, o mediador. Está entendendo isso, irmão? Então, 3 pontos importantes que eu estou tratando aqui, que nós precisamos conhecer e entender isso. Quando eu creio nisso, eu não vou ser levado por nenhum outro ensino. Não, faça isso para ser de Deus. Não, cumpra isso para viver com Deus. Não, você tem que estar aqui, tem que guardar isso, tem que observar isso, tem que ser devoto a isso para poder ser de Deus, estar em Deus, para Deus... Não. Quando eu conheço a verdade do Evangelho, eu sou liberto. A minha mente está esclarecida. E a mentira não me prende mais. A mentira aprisiona. A mentira prende. A mentira priva o homem de Deus. A verdade liberta. A verdade esclarece. A verdade leva o homem à reconciliação com Deus, que é Jesus. Está entendendo? Então eu falei aqui sobre justificação, reconciliação. Agora eu vou falar sobre o ponto mais importante, depois desses 2 assuntos realizados na vida do homem. O homem justificado por Deus, reconciliado com Deus, ele agora pode ter a esperança da salvação. Porque ele agora está salvo. Salvo de quê? Do juízo. Por quê? Porque ele foi justificado, não tem mais a condenação do pecado, e ele está em comunhão com Deus. Ele agora vive numa vida de fé em comunhão com Deus, para que quando daqui sair, ele vá viver essa comunhão literalmente na eternidade. Isso é a salvação, que é a partir desses 2 pontos. O homem precisa, para ser salvo, ser justificado e reconciliado com Deus, para então ele alcançar essa tão grande salvação que Deus oferece, não pelo mérito do homem, não pela virtude do homem,
não pela nenhuma obra do homem. Mas Paulo vai pregar também sobre isso. Vai dizer que a salvação é um dom gratuito de Deus e que o homem alcança ela mediante a fé. Não é as obras, é a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Isso fala de nenhum ato do homem. Nenhum ato do homem. Nenhum sacrifício do homem. Nenhuma obra do bem do homem leva ele a ser merecedor da salvação de Deus. Sem Jesus, o homem faça o que fizer. Tudo que ele faz não leva ele a ser merecedor da salvação de Deus. Tudo que o homem faz sem Jesus, buscando ser justificado, é como um trapo de imundícia diante de Deus. Não serve para nada. Deus, quando olha do céu, ele não vê ninguém pela bondade. Ele não vê ninguém pela religião. Ele não vê ninguém pela forma de vestir. Ele contempla as pessoas pelo princípio da fé em Jesus. Quem é de Deus e quem não é. Quem está salvo e reconciliado e quem não está. Não é por meio de uma igreja, de uma religião, de uma forma de usos e costumes. É pela fé. Deus contempla lá dos céus o que são seus na terra. Os que estão crendo em Jesus, que estão selados pelo Espírito Santo de Deus para a salvação. A salvação não é por mérito humano. Não é guardando isso, praticando aquilo, deixando de viver isso ou aquilo. O homem não vai ser merecedor da salvação pelos seus méritos, pela sua vida religiosa, pela sua obra do bem. Não é o discurso dos famosos, né? Dos artistas na televisão, quando morre um famoso, qual é o discurso deles? Que Deus a tenha lá no céu, esse homem foi tão bom, ele era um homem virtuoso, ele era bom para a família, ele era bom para o marido, ele fazia caridade, ele ajudava os pobres, ele fazia o povo rir. Nada disso vai levar ninguém a Deus. Nada disso é a garantia da vida de descanso com Deus no céu. Sem Jesus, faça o homem o que fizer. Viva o homem como vive, aonde vive, em qual conceito vive. Sem Jesus, ninguém terá salvação. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece para sempre. É quem tem o Filho de Deus que vai ser livre do juízo. Não é quem tem boa obra, quem foi um bom marido, quem foi uma pessoa boa, porque depois que morre, já observou que depois que morre todo mundo é bom, merecedor do céu? Rapaz, vai aprender com Jesus. Jesus vai dizer, entre os homens não tem ninguém bom, bom é Deus. Os homens é mal. Os homens é mal. O papa é mau, o pastor é mau, o padre é mau, o advogado é mau, o juiz é mau, o delegado é mau, o frei é mau, o budista é mau, todo ser humano é mau. É uma natureza corrompida, é uma natureza caída, é uma natureza que é tendenciosa ao pecado. Não se submete à direção de Deus, o Criador. Toda a natureza humana está condenada. O homem é escravo dessa natureza. É por isso que Jesus disse, ninguém que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. É preciso ser uma nova criatura. E isso não acontece dentro de nenhum lugar. É através de Jesus que nos torna uma nova criatura, nos justificando, nos reconciliando, nos livrando do juízo e nos levando à comunhão com Deus para a vida eterna com Ele. É por meio de Cristo. O homem só é uma nova criatura se estiver em Cristo. Ele pode mudar de casa, ele pode mudar de religião,
ele pode mudar de igreja, ele pode mudar de estilo de vida, ele pode mudar de roupa, mas a vida do homem, no seu interior, a situação do homem com Deus, só quem muda é Jesus. Só Jesus é quem faz o homem nascer para Deus, é quem faz o homem ser uma nova criatura, é quem pode justificar o homem e levá-lo à promessa da vida eterna com Deus pela comunhão, reconciliação e a justificação. Não é por nenhuma religiosidade, não é por nenhum usos e costume, não é por nenhuma prática de mudança de vida na sociedade. Isso o mundo vive. Há muitas mudanças. Todo dia muda-se de religião. Todo dia uma pessoa para de viver uma vida profana e vai buscar ser religioso. Isso não leva ninguém a Deus. O caminho, a verdade para a vida com Deus é Jesus Cristo. É você conhecer isso que eu estou falando. Tem muita gente que diz assim, não, mas eu não faço isso. Eu sou melhor do que fulano. Eu sou melhor do que ciclano. Eu não mato. Eu não roubo, eu não fumo, eu sou religioso, é de casa para a igreja, é de igreja para casa. Mas quem disse que esse é o caminho para Deus? Quem disse a você que esse é o meio da vida com Deus? Quem diz isso são os homens das religiões, para você estar lá, devoto, praticante. Jesus não disse isso. Vida com Deus é você estando com a palavra dele, iluminando a tua vida, guiando a tua vida, norteando a tua vida, tendo os preceitos transformados pela palavra. Isso só quem pode fazer é Jesus. Nós estamos trabalhando aqui 3 pontos importantes para a gente conhecer: justificação, reconciliação e salvação. O homem tem que entender isso. Tem muita gente aí vivendo uma vida de fé em Deus que não conhecem nada disso. Tem muita gente aí vivendo uma vida com Deus achando que tem que viver sacrifício religioso, tem que ir para ali, aqui, acolá, tem que fazer isso, aquilo outro para ser de Deus. Por quê? Porque não foram instruídos, ensinados, esclarecidos com a verdade. Continuam presos no sistema religioso. Continua devoto, praticante de religião. Continua escravo, vivendo sacrifício, flagelo, devoção, achando que pelos seus méritos de bondade religioso vão ser merecedor da vida com Deus. E não é assim. Não é assim. Salvação. O terceiro ponto que a gente está falando aqui para encerrar essa live de instrução, que é muito importante. Esse ensino para vocês que se interessam pela palavra de Deus. Esse ensino aqui, 10% se receber é muito. 90% não está interessado nisso. Por isso que eu digo, saiam do meio da multidão. A multidão não quer compromisso com Cristo. A multidão está vivendo o vento de doutrina. Saiam da multidão. Vá buscar conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, a verdade do Senhor, aquilo que você precisa conhecer para ter uma vida firme, sólida, verdadeira de fé em Deus, dentro do ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que Ele te ensinou, o que Ele nos ensinou para esta vida com Deus. Está aqui na palavra dele. Salvação. Olha o que diz a palavra de Deus em relação à salvação. Eu não vou ler nem vários outros textos. Eu estou pegando só os textos objetivos para a gente trabalhar esse assunto. Salvação. Vem comigo aqui. Na primeira carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 1. No versículo 15. Escuta aí o que Paulo vai dizer. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 1, versículo 15. Sobre a salvação. Aliás, capítulo 1, versículo 15. Não é capítulo 15. Que às vezes eu me embaralho na palavra. Eu troco capítulo, versículo.
Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vamos trabalhar o que é que Paulo está ensinando aqui? Vamos buscar entender, examinar o que Paulo está ensinando aqui? Dentro desse contexto do capítulo 1 de 1 Timóteo, Paulo está falando sobre a misericórdia de Deus na vida dele. Que ele era um blasfemo, um perseguidor dos que pregavam o evangelho, do povo cristão, que é o povo de Deus, a igreja de Deus. Paulo perseguia esse povo. E Paulo vai dizer, ele teve misericórdia de mim, ele teve compaixão de mim, e ainda me colocou no ministério, para pregar o ministério da reconciliação. E Paulo vai dizer agora, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 15, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Qual é a palavra que é digna de toda a aceitação? Aí ele vai dizer que Jesus Cristo veio ao mundo, à humanidade, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo vai dizer que o motivo pelo qual Jesus veio ao mundo foi para salvar a minha e a tua vida, e a vida de todo pecador, de toda a humanidade, de todo ser humano. E isso é importante o homem crer e aceitar, porque esta é a verdade que todos precisam crer. Salvação você não encontra em nenhum lugar. Salvação foi Jesus que veio para salvar. Meus amados irmãos, olha como o povo está desviando-se da verdade. A palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo veio salvar. Ele veio ao mundo com essa finalidade. João 3,16, Jesus vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele... Observe uma coisa, para que todo aquele que nele crê, tem que crer nele, irmão. Tem que se converter a ele. Não é dizer eu creio da boca para fora. Não é dizer Jesus já morreu por todos. Todos estão salvos. Ele morreu por todos para salvar todo aquele que se converte a ele. É a ele. Não é uma instituição religiosa. E aí, é o próprio Jesus aqui nesse texto falando. João 3,16. E nesse contexto, Jesus está falando isso pregando o evangelho para quem? Para um doutor da lei. Vamos dizer, um teólogo, um pastor, um conhecedor das escrituras, mas não conhecia a graça revelada de Deus por meio de Cristo. Não conhecia a verdade e a graça, pois a verdade e a graça vieram por Jesus Cristo. Não é por meio de teologia, não é por meio de sabedoria humana. Nesse contexto, Jesus está pregando a Nicodemos, quando ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A salvação é por ele. Ele veio para salvar. No versículo 18 de João capítulo 3, Jesus vai dizer assim, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque ele veio para salvar. Se o homem não crê em Jesus, não tem salvação para ele. Não tem salvação para ele. Por isso que a palavra vai dizer, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Se o homem não crê em Jesus, para a sua salvação, ele continua condenado. O próprio Jesus disse isso. João 3,18. Agora vem cá comigo. Vem no meu raciocínio. Dentro da direção da palavra, tá? Tudo que eu estou falando aqui, estou principiado na palavra. Se você não crê, é um direito seu.
Mas se você examinar, vai ver que eu estou na palavra. Não estou falando coisa com coisa aqui. Estou levando um ensino sólido, verdadeiro, para você alicerçar a sua fé. Raciocina comigo aqui. Paulo vai dizer que Jesus veio para salvar os pecadores. O próprio Jesus vai dizer: eu vim salvar e buscar. Agora, se eu creio nessa verdade, você crê nessa verdade que Jesus veio salvar? Bem, você crê? Crê, né? Eu vou mostrar que muitos que dizem que crê, não crê. Eu vou mostrar que muitos que dizem que crê em Jesus, não crê. Porque a vida dele não está sendo guiada pela palavra. Está sendo guiada pelas religiões, pelos conceitos dos homens e não de Deus. Vou dizer aqui a você por quê. A Bíblia vai dizer que Jesus veio buscar e salvar. Que ele veio para salvar a humanidade. Bem, se ele veio para salvar a humanidade, então, logo a gente vai entender que para a humanidade, entre a humanidade, não tinha nenhum meio de salvação. Concorda comigo? Dentro do raciocínio, do exame da palavra? Se Jesus veio salvar, se Deus enviou ele com essa finalidade, se ele veio buscar e salvar o pecador, isso quer dizer que entre a humanidade não tinha nenhum meio de salvação. Não tinha nenhuma possibilidade do homem se salvar. Nem por ali, nem por aqui, nem por acolá. Concorda comigo? E Pedro vai dizer, lá em Atos, capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus. Nenhum outro nome é dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Pedro vai pregar, salvação é só em Jesus. Ele é o meio, acabou. E se a gente for lá para Hebreus 5:9, a gente vai conhecer a verdade lá, dizer assim a palavra de Deus: sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação. Então, a gente vai ver que a causa da salvação é Jesus. O efeito desta salvação é o homem estar reconciliado com Deus por meio de Jesus. Porém, eis o raciocínio agora. Se Jesus é a causa da salvação, se Jesus veio salvar, se não há outro meio de salvação, e por que é que você está vivendo dentro dessa religião, achando que só é salvo porque está guardando o sábado? Está vendo que você não está crendo em Jesus? Você está sendo apostatado da fé, desviado da fé? Se Jesus veio salvar e não tem outro meio de salvação para a humanidade na terra, aonde ele encontrar, nem aqui, nem ali, nem acolá? E por que é que os homens estão sendo ensinados? Não, você só é salvo se estiver nessa igreja, se estiver dentro desse ritual, se cumprir esta obrigação, se viver esse sacrifício, se guardar isso, se deixar de usar isso, se não cortar o cabelo. Tem gente colocando a salvação no cabelo, no brinco, na maquiagem. Eu vi um pastor pregar que se a irmã cortasse o cabelo, ela ia para o inferno. Eu vi um pastor pregar, se alguém não der o dízimo, vai para o inferno. Eu vi pastor pregar que se alguém não for batizado, não é salvo. Eu vi pastores pregando que se não guardar o sábado, não é salvo. Eu conheço muitos pastores que dizem, se você não estiver numa igreja, não é salvo. Porque a evidência de que você é salvo é estar numa igreja. E aí? E agora? Como é que a gente vai entender isso? Aonde está a verdade? É o que os homens pregam dentro das igrejas? Ou é o que Jesus pregou na sua palavra? Ou é o que está aqui na palavra, pregado pelos apóstolos? A verdade de Deus que é Jesus. Você está crendo em quem? Aonde você está se apoiando para a salvação da tua alma, para a tua vida com Deus, para a tua justificação, para tu estás reconciliado, para tu estás convicto, certo, de que estás guardado em Deus para a salvação. Aonde está o teu alicerce? Aonde estás apoiado? Qual a tua segurança? Estás confiado aonde? Em quem? No quê? Está entendendo, irmão? Eu acho interessante que o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3,
no versículo 11, Paulo vai dizer: ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, que Jesus Cristo, ele é a rocha, a pedra, aonde nós devemos edificar a nossa vida com Deus, estando seguro. Ninguém pode pôr outro fundamento, irmão, além do qual já está posto. Mas se você for prudente, analisar a igreja que tu estás, o que ela está ensinando, a religião que tu estás, o que tu estás aprendendo aí, tu está colocando a tua confiança para a salvação em outro fundamento, e não no que já foi posto, o único fundamento, a pedra angular, a rocha de Deus, que é Cristo, a palavra de Cristo. Fica a pergunta para você: aonde você está alicerçando a tua vida com Deus? Aonde está o teu alicerce da tua fé em Deus? Por onde você está sendo conduzido para uma vida de fé em Deus? Qual a esperança da tua salvação? Eu conheço muitos grupos religiosos. Vou citar alguns aqui que é público. Os Testemunhos de Jeová. Eles dizem que só eles são salvos porque são as verdadeiras Testemunhas de Jeová, porque estão dentro de uma verdadeira instituição que é de Deus. Os adeptos da religião evangélica CCB, a Congregação Cristã do Brasil, eles ensinam que esta instituição é a verdadeira igreja de Deus, aonde eles estão ali, na verdade, dentro da instituição. Eles estabelecem sua fé, confiança de vida com Deus, não é pela palavra, é pela igreja. Porque ele diz que lá na igreja ensinam a verdade, só que não. A verdade não está dentro de nenhuma instituição. A verdade não é isso, nem aquilo outro. A verdade é Jesus. E é nele que devemos estar. No que ele ensinou, a doutrina dele. Aí vem os adeptos, os instruidores, os ensinadores da CCB, usando o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Eles pegam esse texto para dizer que essa graça é a CCB. Pega isso, irmão. Cuidado, irmão. Seja prudente, não fique enganado aí nesse blá blá blá, não. Vai conhecer a origem, o princípio dessa doutrina que tu está recebendo. Aí vem os adeptos do Mórmon, diz: não, nós somos a igreja verdadeira de Jesus Cristo, o santo dos últimos dias. Aí vem o sistema religioso católico romano, diz: não, a igreja verdadeira de Cristo é a igreja católica apostólica romana. Aí vem os evangélicos das igrejas evangélicas: não, nós somos o verdadeiro povo de Deus, Deus está aqui, cura, milagre é aqui. Só é salvo, só é de Deus se estiver aqui, é na igreja, na religião evangélica. Eles colocam outro fundamento. O fundamento é Cristo. Salvação não é dentro de nenhuma instituição. A verdade não é nenhuma religião nem igreja. A verdade é Jesus, para que sejamos igreja, crendo nele, crendo em Jesus, nos tornamos membro da igreja de Deus, que é formado por pessoas, que é o corpo de Cristo. Por ele, por onde nós somos salvos, por ele, justificado, por ele, reconciliado, por ele. Ele é a graça de Deus, ele é o amor de Deus, ele é a misericórdia de Deus, ele é o favor de Deus, ele é a justificação de Deus, ele é o perdão de Deus, ele é a reconciliação de Deus, ele é, e nada mais fora dele é. Meus amados irmãos, se você não der ouvido, não abrir sua mente para buscar entender isso, está difícil de você chegar a Deus, justificado para reconciliação e alcançar salvação. Cuidado. Não se apoie no seu grupo religioso. Não se apoie nas suas obras, devoções, consagrações dentro de religião. Não se apoie no seu entendimento de que você é salvo porque está em determinado lugar. Ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto. Salvação, aprenda isso. Não é por ali
nem por aqui, nem acolá. Salvação foi Jesus que veio salvar. É por um Salvador. E esse Salvador é Jesus. É clamando o socorro dele. É indo a ele, convertendo-se a ele, seguindo a ele, estando nele, para poder ter a convicção e a certeza e a garantia de Deus que estamos justificados, reconciliados e salvos para a vida eterna. Depois de você ser justificado, reconciliado, entrando na salvação, você estará selado pela garantia, o penhor da salvação que Deus coloca naquele que é justificado, reconciliado para a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. E esse selo não é uma igreja, não é o ritual de igreja, não é a devoção de igreja, não é prática de igreja. Esse selo é o Espírito Santo de Deus, que sela para a garantia da salvação aqueles que são de Deus. Quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. Romanos 8:9. O Espírito de Deus é quem nos sela para a garantia da redenção, para que naquele dia possamos ser levados quando Cristo vier buscar a sua igreja. Efésios 1:13-14. Efésios 4:30. A palavra de Deus diz que em Jesus não há nenhuma condenação. Não é em nenhum outro meio, obra, prática ou lugar ou religião. Que Deus abençoe, que você entenda essa instrução que hoje você recebeu agora nessa live. Justificação, reconciliação e salvação só por Jesus. E você precisa disso se ainda não teve esses 3 atos de Deus na sua vida. Você precisa buscar, você só vai ter através de Cristo, convertendo-se a Ele. Que Deus abençoe e que você creia para que seja salvo. Estou cumprindo apenas o meu dever como membro do corpo de Cristo, pela vocação que Deus me deu de evangelizar, levar a verdade que liberta. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Não posso fazer mais nada. Meu compromisso é pregar. Crê ou não, é sua responsabilidade. O Espírito Santo, ele vai te convencer da verdade que revela o Evangelho de Cristo, do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai te convencer, não vai te converter. Quem tem que se converter é quem ouve. Arrependei-vos e convertei-vos, para que, em nome de Jesus, sejam perdoados os vossos pecados. E a partir daí, recebam o Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 2, versículo 37, capítulo 3, versículo 19. É a verdade que nos revela a palavra de Deus. Quem crê, que creia. Quem deixar de crer, que deixe. Porém, salvação é para quem crê na verdade do Evangelho. Que você ouviu agora a instrução para te iluminar, te esclarecendo e te levar ao conhecimento da verdade que liberta. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. A paz do Senhor para o meu irmão Adinaldo Nogueira. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, membros do corpo de Cristo, que forma a Igreja de Deus, agora e para sempre. Amém e amém.